deixa eu mostrar para vocês no PS ao X, né? Que não existe nada rodando, né? Não existe, o Apache não está rodando. Então não tem como a gente testar o nosso servidor web se ele não está rodando. Como que a gente faz para a gente poder rodar o Apache aqui dentro? A gente executa o comando Apache 2, a opção "-d foreground" para ele mostrar a saída, né? Continuar com o processo no terminal. E a gente vai passar o "-f", que é o arquivo de configuração, que vai ser o etc apache 2, apache2.conf. Vejam que ele me dá alguns erros, né, que a gente vai solucionar executando da seguinte forma. Vamos fazer aqui source, né, /etc, apache 2, envivar, se eu não me engano. E depois, rodando esse comando, o Apache é startado com sucesso. Então veja que a gente precisa executar essas duas linhas para o Apache ser iniciado. Como que a gente vai resolver isso dentro da nossa imagem? Então, para que a gente rode aqueles comandos, né, a gente vai fazer o seguinte: para não ficar muito complicado e criar uma linha gigantesca aqui, a gente vai fazer o seguinte: vou criar aqui dentro do web server um novo arquivo. O nome desse arquivo vai chamar start.sh, tá? Vai ser basicamente um shell script que a gente vai utilizar para poder inicializar a nossa imagem. Então, rodando bash, né, a gente vai fazer o seguinte: source /etc apache 2 envvars, e depois a gente vai executar exatamente aquilo que a gente tinha feito. Apache 2 -d foreground -f /etc apache 2 httpd.conf, se eu não estou enganado, mas a gente pode voltar aqui e corrigir se eu tiver errado alguma coisa, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma outra instrução agora chamada add, tá? A gente poderia utilizar também o copy, o resultado é praticamente o mesmo. Eu não vou entrar nos detalhes agora de mostrar a diferença para vocês, a gente pode falar sobre isso em outra aula. Então, eu vou adicionar, vejam que como o contexto é o diretório atual, eu posso simplesmente afirmar start.sh e eu vou adicionar isso aonde? Vou adicionar esse arquivo do meu computador dentro do container, no diretório root start.sh, tá? É onde que eu quero jogar dentro do container esse arquivo. Eu vou precisar rodar novamente chmod mais x root start.sh para esse arquivo ser inicializado, tá? O que a gente fez? Até agora não tem muita diferença. Vamos só fazer um teste rápido. Vamos fazer aqui um Docker build. Ele carregou algumas coisas do cache e agora a gente pode rodar novamente o bin bash e vamos testar se a gente fizer um /root start.sh. Vejam que eu errei o nome do arquivo. Então, vamos corrigir. Aqui eu vou colocar como apache2.conf. Vejam como que é simples você refazer os passos, né? E, basicamente, esse arquivo continua o mesmo, a gente só mudou o nosso exemplo. Então, deixa eu sair. Como a gente vai construir a imagem novamente, vou logar, vamos executar o comando, /root, start.sh, e o Apache foi inicializado, tá? Vou cancelar porque isso ainda não resolve o problema, porque se a gente não rodar o bin/bash, vocês têm que saber que o container tem que fazer isso automaticamente quando iniciado. Quando você passa um comando aqui no Docker Run, né, basicamente o que ele está fazendo é sobrescrever a instrução cmd do Dockerfile. A instrução cmd que a gente vai fazer o seguinte: o comando que vai ser executado quando essa imagem foi inicializada vai ser o /root start.sh. Então, voltando no terminal, vamos construir a nossa imagem mais uma vez. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai executar ela sem nenhum comando, só para poder mostrar para vocês o que vai acontecer. Ele automaticamente inicializou o servidor, tá? Ele está utilizando aqui o endereço de IP, né, que é o endereço interno do Docker, mas se a gente testasse no navegador, rodar 127.0.0.1 ou localhost, tanto faz, vejam que ele não pode se conectar.
Se vocês se lembram, acho que na primeira aula, né, a gente fez um redirecionamento de portas. Como que a gente fazia? Era a instrução "-p", vamos passar aqui como 8080 no nosso computador para a porta 80 do container, tá? Vejam que ele iniciou, e se a gente testar aqui com 8080, ele vai estar funcionando. Porém, dentro do Dockerfile, para você especificar esse tipo de informação de forma mais clara, né, para os sistemas que vão orquestrar, etc., é bom você definir a opção expose, ou seja, você está expondo a porta 80. É isso, se você estivesse criando a imagem para MySQL, você colocaria um expose 3306, entre outros. Mas a gente vai colocar aqui como expose 80, justamente porque essa opção é necessária dentro do Dockerfile. Ok, feito isso, a gente pode até fazer o build novamente, né? Deixa eu sair aqui, fazer o build, e agora a gente pode rodar a nossa imagem. Está rodando uma parte, vamos voltar no navegador, testar, está funcionando. Só que isso aqui não serve para nada, esse arquivo de exemplo. Então, o que a gente vai fazer? A gente lembra que o nome desse arquivo era... Deixa eu cancelar, né? A gente pode fazer o seguinte, após instalar isso aqui, a gente pode usar o run, rm, não precisa de rf, porque a gente vai remover um arquivo, né? /var www, e era html index.html. Eu não tenho certeza, vamos testar essa opção. Vamos fazer o docker build novamente. E vamos agora executar. Se a gente voltar aqui, agora a gente não tem mais nada. O nosso container está limpo e pronto para execução. O que a gente vai fazer agora? O que a gente pode fazer para poder melhorar isso aqui? Primeiro, antes de mais nada, vamos fazer um exemplo utilizando a nossa imagem como base. Vocês lembram que a gente tinha o nosso Hello Docker, né? Deixa eu deletar esses arquivos lixo que estão aqui. E vamos remover o gitignore, também não preciso dele. Vamos fazer o seguinte, aqui dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado index.php, tá? E esse arquivo index.php, basicamente, ele vai conter uma informação do PHP chamando a função php-info, tá? Vamos supor que essa é a nossa aplicação. O que a gente poderia fazer é definir um arquivo Dockerfile aqui dentro, Dockerfile, e esse Dockerfile vai utilizar o seguinte, a partir da imagem Codecasts Web Server, que é a imagem que a gente acabou de construir, eu vou adicionar o diretório atual em /var www.html. Só isso, porque tudo que o arquivo Dockerfile original especificou, como a porta e o comando inicial, a gente vai herdar aqui nesse Dockerfile. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nome dessa imagem de Hello Docker, como se fosse o nome da nossa aplicação. Deixa eu cancelar isso aqui. Trocar o diretório para Hello Docker. E a gente vai rodar a mesma coisa aqui, um Docker build. Só que agora a gente está construindo a imagem Hello Docker, que é baseada na imagem do web server. Rodando isso aqui, veja o que ele falou. Ele utilizou a imagem web server, que a gente tinha acabado de construir, adicionou os arquivos do diretório atual em /var www e o container foi construído com sucesso. A imagem foi construída com sucesso, desculpa. O que a gente pode fazer agora? Conferir novamente no Docker Images. A nossa imagem está pronta para uso. E se a gente fizer um Docker Run, né? Como que era o nome? Era Hello Docker. E rodar isso aqui, vejam o que vai acontecer. Aqui dentro, em vez de mostrar essa mensagem que não existe nenhum arquivo, ele vai me mostrar o php-info, porque foi basicamente isso que a gente fez. A gente utilizou a imagem básica que a gente tinha criado, adicionou alguns arquivos dentro dela e isso foi tudo que a gente precisou fazer para o nosso projeto rodar dentro dessa imagem. Essa imagem construída com a nossa aplicação poderia ser agora distribuída para um servidor, né, onde você colocaria essa informação em produção.